E voltando a esse assunto em que ninguém deveria ser árbitro dos outros, o que estão nos levando a crer? Em Romanos 14:22 diz: Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. E o que isso quer dizer? Quer dizer que somos pessoas que estamos em constante aprendizado. E que se hoje falamos, fazer isso aqui é aprovado, fazer aquilo é reprovado. E no futuro a gente aprender coisas novas e ver que tudo isso estava errado e acabar caindo naquilo que aprovava, teria sido melhor não ter falado nada, não ter julgado essas coisas. Seria melhor esperar, seria melhor ter a humildade de aprender, ao invés de estar julgando já isso aqui é correto, isso aqui não é. Porque o oposto também é verdadeiro. Seria bem-aventurado aquele que não caiu naquilo que condena. E como estamos em constante aprendizado, o melhor seria não julgar essas coisas, mas estar sempre pronto para ouvir do próprio Espírito Santo e aprender o que deve ser feito. Em 2 Coríntios 10, versículos 4 a 5, 12 e 18, Paulo vai falar claramente porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que louvam a si mesmos. E muitos acabam se aprovando, se glorificando, se gloriando na frente da igreja, né, física. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, mas eles, medindo-se consigo mesmos, comparando-se consigo mesmos, revelam insensatez. Porque seria evidente que se cada um fosse julgar a si mesmo, cada um daria um jeito de se salvar, de salvar a si mesmo. Mas não é isso, não é essa a verdade que acontece. E a gente pode fazer uma comparação com Apocalipse 18, 7 e 8, em que essa grande meretriz, a falsa igreja, ela gloria a si mesma. Ou seja, tem esse mesmo comportamento que Paulo está falando aqui que é impróprio, né? Em 1 Coríntios 8:2 fala: se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Estamos em constante aprendizado. Em 1 Coríntios 3:18, ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio deste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Em Tiago 1:16 fala a mesma coisa, em que não vos enganeis. E aí Paulo, em 1 Coríntios 15:34, tornai-vos à sobriedade, como é justo. Muitos têm se baseado em visões, em experiências, em revelações de qualquer outro tipo, ao invés de estarem se realmente envolvidos da própria verdade. Eles conseguem pregar coisas, às vezes, sem mesmo citar versículos bíblicos, mas tudo isso tem uma aparência de sabedoria, porém não vem de Deus. E Paulo fala: voltai à sobriedade, tornai-vos, retornai. Eu preciso investigar todas essas coisas com bastante clareza de mente. Em 1 Timóteo 6, 20 e 21, Paulo está falando para Timóteo, mas isso também serve para nós. Ele fala: guarda o que te foi confiado. Semelhante lá em Apocalipse 2, 25, em que Jesus fala: tão somente conserva o que tens, até que eu venha. E aí, continuando aqui o que Paulo estava falando: evitando falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber. Humanamente falando, acabamos facilmente caindo em falatórios que não vão a lugar nenhum, em questionamentos que ficam comparando essas contradições, que têm essa aparência de contradição, porém sem perceber que alguns pontos que parecem contradizentes, na verdade, serve de uma grande conexão para algo maior. Quando você consegue conectar essas duas contradições, aparentes contradições, na verdade isso gera um conhecimento maior do que essas duas coisas juntas. Em Tito 1, 14 e 15, não se ocupem com fábulas. Aqui, apesar de estar falando principalmente de fábulas judaicas, a gente tem que trazer isso para os nossos dias. Quais são essas fábulas que estão sendo ditas hoje em dia? Que tipo de pregação está sendo pregado? Pregação da prosperidade? Profecias de pessoas entregando palavras que às vezes não são nem entendíveis, compreensíveis? E aí você entende o que você quer, aquilo que está na sua mente é isso que você vai receber. Olha só o nível de pregação que estamos recebendo de algumas pessoas. Em 2 Coríntios 11, 13 e 15, apóstolo Paulo fala que não é de admirar que algumas pessoas a si mesmos se transformam em apóstolos de Cristo. Elas não foram chamadas, não foram enviadas pelo próprio Cristo, porém elas fazem a si mesmas. Elas transformam a si mesmas em apóstolos, por exemplo. E isso também acontece no dia de hoje. E novamente, em Tiago fala: não vos enganeis. E ele ainda fala mais: não é de admirar que o próprio diabo ele se transforme em anjo de luz. E ele também faz com que os seus ministros sigam o mesmo padrão, se transformando em ministros de justiça, aparente justiça, né? Mas o fim deles será conforme as suas obras. Mateus 24, 24. Jesus falando: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E às vezes a gente vê hoje em dia pessoas querendo se basear nisso. Poxa, qual foi a sua experiência espiritual que você teve para poder trazer esse conhecimento? Qual foi esse grande sinal? Qual é a grande revelação que você tem, que parece que não está na Bíblia, né? É algo que está além da Bíblia? Sendo que a mesma coisa aconteceu com o próprio Cristo. Chegaram para ele: nos dê um sinal. Poxa, ele estava falando palavras da verdade, dando testemunho da verdade, e ainda assim queriam sinais milagrosos. E aí, trazendo para os dias de hoje, para que você precisa se basear em sinais? O próprio Cristo não está falando que isso viria a acontecer de forma com a intenção de enganar? Será que se você está pedindo por sinais, você não está pedindo para ser enganado também?
em 2 Timóteo 2,18. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. É possível perverter a fé de alguns. Não quer dizer que aquela fé nunca foi genuína. Ela até já foi um dia, mas tem alguns que conseguem desviar, perverter a fé de alguns. E esse, eu creio que seja o maior prodígio do engano. Não é sinais milagrosos, sinais como ver pessoas voando, sei lá mais o que. São tantas coisas que a gente já viu, né, que são estranhas. Sendo que, na verdade, o maior prodígio do engano é a subversão da palavra de Deus. A palavra de Deus foi dita de certa forma, as pessoas vão lá e interpretam de outras formas, de forma que não é verdadeira. E essa subversão vai pervertendo a fé de alguns. De forma que, se Satanás consegue lançar esse tipo de semente, esses frutos vão se reproduzindo de semelhante a vírus e vão se espalhando entre as pessoas. E esses conceitos errôneos que mudam o foco daquilo que é verdade, vai só piorando a nossa situação. E para mostrar que essa subversão da palavra de Deus é o principal ataque do maligno, porque pensa só, a gente conhece a geração, os descendentes da filha de Jairo, que foi ressuscitado por Cristo, de Lázaro, que também foi ressuscitado por Cristo, ou de qualquer um daqueles que receberam milagres de Jesus naquela época. A gente conhece a descendência dessas pessoas? Eu nunca ouvi falar. Porém, a palavra de Jesus chega até nós. A palavra e a doutrina dos apóstolos chega até nós. Porém, se o diabo consegue perverter no meio do caminho como essa palavra vai chegar até nós, aí está um dos maiores prodígios do engano. E se a gente for olhar a prioridade das coisas que o apóstolo Paulo fala, estranhamente, os apóstolos são em primeiro lugar. Em segundo lugar, vêm os profetas. Poxa, mas parece que a ordem está inversa, né? Parece que os últimos serão os primeiros, né? E os apóstolos, eles estão em primeiro lugar, depois os profetas. E é em terceiro lugar que vêm esses mestres. Essas pessoas que ensinam, que retransmitem as palavras de Deus e que deveriam nos auxiliar a chegar até lá, a chegar a um entendimento em que precisamos ser discípulos desse mesmo Cristo, através do Espírito Santo. Mas, nesse meio do caminho, eles acabam fazendo discípulos de si mesmos, atraindo pessoas a ouvirem as palavras de si mesmos, de ensinamentos que vêm de si mesmos. Em 1 Coríntios 4:6, Paulo fala especificamente: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Não devemos de forma alguma ultrapassar as escrituras. De igual forma, naquele exemplo que eu havia falado, tem pessoas que falam que é pecado beber bebida alcoólica, mas onde é que está isso? Ah, diz que não vos embriagueis, mas está falando que isso é pecado ou te dando uma opção muito melhor de se embriagar com o Espírito Santo, de ser cheio do Espírito Santo. E da mesma forma, ouvir música secular é pecado? Isso está escrito aonde? Ah, fumar é pecado? Onde é que isso está escrito? Poxa, eu tenho que achar isso em todos os lugares? Tem que estar escrito exatamente dessa forma? Isso aqui é pecado? Isso aqui é pecado? Não exatamente também. Porque é preciso deixar claro a diferença do que é obedecer e do que é honrar. Quando você obedece é porque existe algum comando, existe uma ordenança. Não faça isso porque é pecado, ou faça isso porque é santo. Mas, quando você transcende essas barreiras, você procura honrar, porque obedecer já faz parte da sua natureza, já não é mais um problema. Assim como uma criança, ela precisa temer os pais, ela precisa obedecer, mesmo sendo cerceada, tendo a sua liberdade limitada para que ela permaneça viva, para que ela aprenda como esse mundo funciona. Chega um momento em que, quando ela está adulta, ela já sabe discernir as coisas do que é bom e o que não é, ela já tem idade para decidir sobre si mesma. Porém, se ela realmente ama seus pais, agora ela vai buscar fazer aquilo que não está dito. Sabendo do que os pais gostam, então ela vai fazer o que o pai gosta e vai deixar de fazer aquilo que desagrada. E é assim que a gente honra os nossos pais também. Isso também serve de ensinamento de como devemos honrar a Deus. Da mesma forma como foi Abraão. Ele viveu em um tempo em que a lei não havia sido revelada. Porém, é a unanimidade entre os judeus em que, mesmo sendo obrigatório ainda o cumprimento da lei, ele buscou conhecer a vontade de Deus e buscou conhecer, cumprir a lei em um tempo em que não era obrigado a cumprir a lei. Isso se chama honra. Ele buscou conhecer qual era a vontade de Deus, aquilo que agrada a Deus. Esse é o mesmo exemplo que devemos seguir. E em 2 Coríntios 4:2, Paulo vai falar que de forma alguma eles também estão adulterando a palavra de Deus e também não devemos fazer isso, não ultrapassar o que está escrito e de nenhuma forma adulterar a palavra de Deus. Mas ele recomenda a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E é isso que devemos buscar também, a manifestação da verdade em nossa própria mente. E toda essa subversão da palavra de Deus acaba mudando o foco do próprio evangelho, daquilo que Deus quer que façamos, daquilo que Deus quer que entendamos. Porque se o próprio Cristo questiona: haverá fé na terra quando o Filho do Homem voltar? Sendo que o justo vive pela fé, ele quer dizer que muitos
estarão com uma fé que é uma fé morta, que é uma fé que realmente não produz frutos para o reino de Deus, é uma fé que realmente não vai salvá-los. E a gente pode ver também que na parábola que Jesus está falando, em João 10, de 1 a 18, aquele ladrão, o mercenário, não é diretamente e exatamente o diabo, mas são pessoas, são os maus pastores, são os maus líderes, aqueles que não dão a vida pelas suas ovelhas, porque o verdadeiro pastor, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, e isso o próprio Cristo já fez. E apesar dessas pessoas estarem seguindo o mesmo padrão do diabo, sendo influenciado por ele, nessa parábola Jesus está falando que não é o diabo diretamente, mas são pessoas que acabam pervertendo a verdade. E na verdade, nessa parábola, quem é o diabo ali é o lobo, porque quando o lobo vem, aí esses mercenários saem fora. Ou seja, eles são poupados da ação do diabo, mas aí o diabo vem para atacar as ovelhas. Em 1 Coríntios 7,23, Paulo deixa ainda mais claro: não vos torneis escravos de homens. Ou seja, se já não é para voltar para a escravidão da lei, muito menos para a escravidão de outros homens. Em Isaías 28,13, o profeta fala de algo gravíssimo. Assim, pois, a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem. E nesse caso aqui, esse se quebrantar não é um arrependimento genuíno. E se enlacem e sejam presos. Ao invés de seguir realmente a palavra da verdade, essa palavra do Senhor em que as pessoas estão subvertendo, será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, não manuseieis isso, não fazeis aquilo, e assim tem sido também nos nossos dias. E a gente vai ver que em Mateus 7, 21 e 23, Jesus está falando de uma outra parábola, em que ele fala especificamente que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Eu já vi muitas pessoas falando, poxa, se eu confessar o nome de Cristo, eu serei salvo. E Jesus está falando, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. Se ele diz Senhor, Senhor, é porque ele conhece o nome. Mas fazer isso não é o suficiente. Porém, aquele que faz a vontade do Pai, esse sim é o que entrará no reino dos céus. E muitos naquele dia hão de dizer Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E fazendo até um paralelo com aquele versículo que a gente leu de Apocalipse 2, em que essa mulher, Jezabel, se diz profetiza, aqui a gente vê essa mesma coisa. Pessoas que estão profetizando em nome de Cristo, porém nunca conheceram Ele de verdade. Por quê? Nunca se permitiram ser edificados pelo próprio Cristo, serem corrigidas pelo próprio Cristo. E não sendo corrigidas pelo próprio Cristo, essas pessoas continuaram a praticar as suas iniquidades. Aí observa uma coisa, Deus, ele não nega a afirmação deles. Ele não nega que essas pessoas realmente profetizaram, expeliram demônios, que realmente fizeram milagres. Porém, se eles fizeram todas essas coisas e não foi com o poder de Deus, com que poder fizeram? Percebe que essa contaminação com aquela mulher, a grande meretriz, a Jezabel, ela é verdadeira e ela acontece? Por quê? Porque se Deus é um Deus que trabalha para os que nele espera, você acha que o diabo não faria de forma semelhante para manter ou até aumentar a chama de uma fé morta? Você acha que ele não gastaria suas energias com isso? Porque se aquele que conhece e pratica é aquele que ama a Deus, quem não faz a vontade do Pai não agrada o Pai. E se não tem agradado a Deus, então a quem tem agradado? Ao inimigo de nossas almas ou a si mesmos? Ou será que essas duas opções não são a mesma coisa? Sendo que Deus não é como o homem que pode usar uma meretriz e após o serviço paga o que é devido e depois fala, não temos mais nada, segue o seu caminho e vou seguir o meu. Deus, ele só usa vaso limpo, aquele que se santificou porque ele é santo, ele não se contamina com o pecado. Então ele não vai usar uma pessoa de qualquer forma, de qualquer maneira, de forma que essa pessoa chega lá na frente, poxa, eu fui usado pelo Senhor mesmo e o Senhor está me rejeitando? Porque isso nunca aconteceu. Por isso Deus fala, eu nunca vos conheci. Sendo que a gente vai ver um versículo mais à frente em que o firme fundamento de Deus é este, que Deus conhece aqueles que lhe pertencem. Então existe essa interação direta entre Deus e aquele que ele realmente conhece. E não entre Deus, um mediador, e a pessoa. É entre Deus, um pastor, um líder de qualquer outra religião que seja, e é uma pessoa.